Relações entre tensão, corrente, potência e energia. Corrente contínua e alternada. Conceitos de calor e temperatura. Escalas termométricas. Transferência de calor e equilíbrio térmico. Capacidade calorífica e calor específico. Condução de calor. Dilatação térmica. Mudanças de estado físico e calor latente. Esse conjunto de temas reúne princípios fundamentais de eletricidade e termologia, dois pilares cobrados com frequência em provas da engenharia, especialmente em concursos que exigem raciocínio físico e domínio de unidades de medida. 1. Relações entre tensão, corrente, potência e energia. 1.1. Tensão, V, vezes corrente, I. Relacionadas pela lei de Ohm. V é igual a R vezes I. 1.2. Potência elétrica, P. A potência representa a taxa de consumo de energia por unidade de tempo. P é igual a V vezes I. Também pode ser expressa como P é igual a R vezes I ao quadrado. P é igual a V ao quadrado sobre R. Unidade: Watt, W. 1.3. Energia elétrica, E. É o produto da potência pelo tempo. E é igual a P vezes T. Nas concessionárias é medida em kWh, kWh. 2. Corrente contínua e corrente alternada. 2.1. Corrente contínua, CC. Fluxo de elétrons em um único sentido. Tensão constante. Usada em baterias, pilhas, sistemas eletrônicos. Representação gráfica. Linha reta horizontal. Tensão constante. 2.2. Corrente alternada, CA. Sentido da corrente inverte-se periodicamente. A tensão varia de forma senoidal. Usada na rede elétrica brasileira, 127 volts ou 220 volts. Frequência padrão no Brasil. F é igual a 60 Hz. 3. Conceitos de calor e temperatura. 3.1. Temperatura. Grandeza relacionada ao nível de agitação das moléculas. Não mede quantidade de energia, mas o estado térmico. 3.2. Calor. Energia térmica em trânsito, sempre indo do corpo mais quente para o frio. Unidade no SI. Joule, J. O calor só existe durante o processo. Depois que há equilíbrio, ele deixa de existir. 4. Escalas termométricas. As escalas mais comuns, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, escala absoluta. Relações entre as escalas. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9 é igual a K menos 273 sobre 5. Pontos importantes. 0 Kelvin é igual a zero absoluto. 0 graus Celsius é igual ao ponto de fusão da água. 100 graus Celsius é igual ao ponto de ebulição da água. 5. Transferência de calor e equilíbrio térmico. Existem 3 formas de transferência de calor. 5.1. Condução. Transferência por contato direto, predominante em sólidos. Exemplo: cabo metálico aquecido em uma extremidade. 5.2. Convecção. Transferência de calor por meio de movimento do fluido, líquido ou gás. Exemplo: circulação de ar quente em um ambiente. 5.3. Radiação. Transferência por ondas eletromagnéticas. Não precisa de meio material. Exemplo: calor do Sol chegando à Terra. 5.4. Equilíbrio térmico. 2 corpos entram em equilíbrio térmico quando TA é igual a TB. Após o equilíbrio, o calor deixa de fluir entre eles. 6. Capacidade calorífica e calor específico. 5.1. Capacidade calorífica, C. Quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um corpo em 1 grau Celsius. C é igual a Q sobre ΔT. Unidade,
joule por grau Celsius. 5.2. Calor específico, C. É uma propriedade de cada material. Representa o calor necessário para elevar 1 kg do material em 1 grau Celsius. Q é igual a m vezes C vezes ΔT. Unidades: massa em quilogramas, calor específico em joule por quilograma vezes grau Celsius. Materiais com alto C aquecem e resfriam lentamente. 7. Condução de calor. A condução é descrita pela lei de Fourier. Q é igual a K vezes A sobre L vezes ΔT vezes T, onde K é igual à condutividade térmica do material, A é igual à área, L é igual à espessura, ΔT é igual à diferença de temperatura e T é igual ao tempo. Materiais bons condutores, com alto K, metais, cobre, alumínio. Materiais isolantes, com baixo K, madeira, isopor, borracha. 8. Dilatação térmica. A maioria dos materiais dilata ao aquecer e contrai ao esfriar. 8.1. Dilatação linear. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. L0 é o comprimento inicial. Alfa é o coeficiente de dilatação linear, usado em pontes, trilhos, tubulações. 8.2. Dilatação superficial. ΔA é igual a A0 vezes beta vezes ΔT. 8.3. Dilatação volumétrica. ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. 9. Mudanças de estado físico e calor latente. A matéria pode mudar entre sólido, líquido, gasoso. Essas mudanças envolvem calor latente, sem alterar a temperatura. 9.1. Fórmula do calor latente. Q é igual a m vezes L, onde L é calor latente, fusão, vaporização, etc. Tipos de calor latente. Fusão, sólido para líquido. Solidificação, líquido para sólido. Vaporização, líquido para gasoso. Condensação, gasoso para líquido. Sublimação, sólido para gasoso. A temperatura permanece constante durante todo o processo. Resumo final para provas. Potência é igual a tensão vezes corrente. Energia é igual a potência vezes tempo. CC, fluxo em um sentido único. CA, fluxos que se inverte periodicamente. Temperatura, agitação molecular. Calor, energia em trânsito. Escalas. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, é igual a K menos 273 sobre 5. Transferência. Condução, convecção e radiação. Calor específico, propriedade do material. Dilatação, aumento de tamanho com aumento de T. Calor latente, energia sem alterar a temperatura. Comportamento de gases ideais. Corrosão. Mecânica aplicada. Forças, torque, trabalho, potência e rendimento. Noções de instrumentação e controle de processos. Este conjunto de tópicos reúne fundamentos essenciais de física, química e processos industriais, extremamente importantes para o cargo de operador de processos e frequentemente cobrados em provas de nível técnico. A seguir, apresenta uma explicação completa de cada um deles. 1. Comportamento de gases ideais. O modelo de gás ideal é uma aproximação teórica que descreve o comportamento de gases em condições de baixa pressão e alta temperatura, onde as interações entre as moléculas são desprezíveis. A relação fundamental que rege os gases ideais é a equação geral dos gases. PV igual a nRT, onde P é a pressão do gás, V é o volume ocupado, N é o número de mols, R é a constante universal dos gases, T é a temperatura absoluta, em Kelvin.
As leis fundamentais derivadas dessa equação são: Lei de Boyle. A temperatura permanece constante. PV igual a constante. Se o volume diminui, a pressão aumenta. Lei de Charles. A pressão permanece constante. V sobre T igual a constante. Quando a temperatura aumenta, o volume aumenta proporcionalmente. Lei de Gay-Lussac. O volume permanece constante. P sobre T igual a constante. Temperatura maior implica aumento de pressão. Lei de Avogadro. Volumes iguais, sob as mesmas condições, contêm o mesmo número de moléculas. V é proporcional a N. Essas relações são fundamentais em processos industriais envolvendo gases, como pressurização, compressão, armazenagem e operação de vasos de pressão. 2. Corrosão. A corrosão é o processo de deterioração de um material, geralmente metálico, devido à interação com o ambiente. É um fenômeno espontâneo, baseado em reações eletroquímicas. Tipos de corrosão. Corrosão uniforme. O desgaste ocorre de forma homogênea pela superfície do metal. Corrosão galvânica. Ocorre quando dois metais diferentes entram em contato e estão imersos em um eletrólito. Um metal funciona como ânodo e se corrói mais rapidamente. Corrosão por pits. Forma cavidades profundas e localizadas, difícil de detectar e extremamente perigosa em tubulações e tanques. Corrosão intergranular. Atinge os contornos dos grãos metálicos, comum em açados inoxidáveis maltratados termicamente. Corrosão sob tensão. Ocorre quando o metal é submetido simultaneamente a uma tensão mecânica e a um ambiente corrosivo. Fatores que aceleram a corrosão: umidade elevada, presença de oxigênio, contaminação por sais, diferença de potencial entre metais, temperatura elevada. Métodos de prevenção: revestimentos protetores, pintura industrial, galvanização, inibidores de corrosão, proteção catódica, seleção adequada de materiais. A corrosão tem impacto direto na segurança de operações, especialmente em indústrias de energia e processos químicos. 3. Mecânica aplicada. A mecânica aplicada descreve os princípios usados para entender o funcionamento de máquinas, equipamentos, tubulações e estruturas industriais. 3.1. Forças. Força é uma interação capaz de alterar o estado de movimento de um corpo ou deformá-lo. Unidade no SI: Newton. A força resultante, soma vetorial das forças, define o movimento do corpo, conforme a segunda lei de Newton. F é igual a m vezes A. 3.2. Torque. Também chamado de momento de força. Representa a capacidade de uma força produzir rotação. Tal é igual a F vezes D, onde D é a distância perpendicular ao ponto de rotação. Aplicações industriais: válvulas, Flanges, eixos rotativos, chaves de torque. 3.3. Trabalho mecânico. O trabalho representa a transferência de energia mecânica por meio de uma força. W igual a F vezes D. Unidade: Joule. Se a força e o deslocamento não estiverem no mesmo sentido, usa-se W igual a F vezes D vezes cosseno θ. 3.4. Potência mecânica. Potência é a taxa de realização de trabalho por unidade de tempo. P igual a W sobre T. Unidade: Watt. Aplicações: motores, bombas, compressores, turbinas. 3.5. Rendimento, eficiência.
Nenhum processo é perfeitamente eficiente. O rendimento mede a proporção da energia útil em relação à energia total fornecida. N. Energia útil. Energia fornecida. Em máquinas térmicas, perdas por calor, atrito e vibrações são inevitáveis. 4. Noções de instrumentação e controle de processos. Instrumentação é o conjunto de técnicas usadas para medir, monitorar e controlar variáveis de um processo industrial. As principais variáveis medidas são pressão, temperatura, vazão, nível e composição química. O controle de processos garante que essas variáveis permaneçam dentro de limites operacionais seguros. 4.1 Tipos de instrumentos: medidores de pressão, manômetros, transmissores de pressão e pressostatos, medidores de temperatura, termopares, termorresistências, RTD, e termômetros bimetálicos, medidores de vazão, placa de orifício, turbina e ultrassônicos, medidores de nível, boias, pressão diferencial e radar. 4.2 Controladores. Os controladores automáticos ajustam o processo para manter a variável desejada. O mais comum é o controlador PID. P, ação proporcional, I, ação integral, D, ação derivativa. O PID corrige desvios de forma rápida e estável, sendo usado em praticamente toda a indústria moderna. 4.3 Atuadores. São os dispositivos que executam a ação de controle. Exemplos: válvulas motorizadas, válvulas pneumáticas, motores elétricos, bombas. 4.4 Malha de controle. Uma malha de controle típica possui um sensor, um transmissor, um controlador e um atuador. Essa malha pode ser aberta quando não há realimentação ou fechada quando o controlador recebe informação do processo e ajusta o atuador constantemente. Princípios de radioproteção e normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental. Neste conteúdo, vamos abordar dois grandes e importantíssimos eixos conceituais: os princípios fundamentais de radioproteção e as normas relacionadas à segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental. Esses temas são essenciais para qualquer profissional que atua em áreas industriais, especialmente quando envolvem processos energéticos, laboratórios, equipamentos de medição, instalações nucleares ou ambientes que exigem rigor técnico e disciplina operacional. 1. Princípios de radioproteção. Radioproteção é o conjunto de ações, normas e técnicas utilizadas para proteger trabalhadores, o público e o meio ambiente contra os efeitos nocivos das radiações ionizantes. Esses princípios se aplicam ao setor nuclear, hospitais, laboratórios, indústrias e qualquer instalação que utilize fontes radioativas. A radioproteção se baseia em fundamentos internacionais estabelecidos pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica, ICRP, e adaptados no Brasil pela CNNN, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Os três princípios fundamentais são: 1.1 Justificação. Nenhuma prática que envolva radiação deve ser utilizada sem que haja um benefício claro e comprovado, ou seja, a exposição só é permitida quando os resultados positivos superam os riscos potenciais. Este princípio impede o uso desnecessário ou imprudente de fontes radioativas. 1.2 Otimização, ALARA. A exposição deve ser mantida tão baixa quanto razoavelmente exequível. Isso é conhecido pela sigla ALARA, que significa As Low as Reasonably Achievable. A otimização considera fatores técnicos, econômicos e sociais para garantir que trabalhadores e o público recebam a menor dose possível dentro das possibilidades operacionais. 1.3 Limitação de dose. Existem limites anuais estabelecidos para a exposição à radiação. Esses limites são diferentes para trabalhadores ocupacionalmente expostos, público em geral e situações especiais, como emergências.
A limitação impede que indivíduos recebam doses que ultrapassem níveis considerados seguros e cientificamente estabelecidos. 2. Tipos de exposição. Exposição ocupacional, referente aos trabalhadores envolvidos diretamente com fontes de radiação. Exposição médica, relacionada a pacientes submetidos a exames ou tratamentos que utilizam radiação. Exposição do público, envolve indivíduos que não trabalham diretamente com radiação, mas podem estar próximos a instalações radioativas. 3. Meios de proteção contra a radiação. Para reduzir os riscos, aplicam-se técnicas específicas. Tempo. Quanto menor o tempo de exposição, menor será a dose recebida. Distância. A intensidade da radiação diminui rapidamente com o aumento da distância da fonte. Blindagem. Utilização de materiais capazes de barrar ou reduzir a radiação, como chumbo, concreto e água. Equipamentos de proteção individual. Incluem aventais plumbíferos, dosímetros, luvas, protetores de tireoide e barreiras físicas. Monitoramento. Uso contínuo de dosímetros individuais e detectores ambientais para garantir que os níveis se mantenham dentro dos limites. 4. Normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental. Além da radioproteção, todo ambiente industrial depende de uma estrutura normativa rigorosa que garanta a segurança das operações, a saúde dos trabalhadores, a qualidade dos produtos e a proteção do meio ambiente. 4.1. Segurança do trabalho. Segurança do trabalho é o conjunto de medidas preventivas destinadas a minimizar acidentes, preservar a integridade física e evitar danos ao patrimônio. Principais diretrizes incluem identificação e análise de riscos, implementação de medidas de controle, treinamentos obrigatórios, investigação de incidentes e acidentes, controle de EPIs e EPCs, sinalização e procedimentos operacionais padrão. Normas regulamentares NRs mais aplicáveis são NR4, SESMET, NR5, CIPA, NR6, EPIs, NR9, PPRA e PGR, NR10, Segurança em Eletricidade, NR12, Máquinas e Equipamentos, NR15, Insalubridade, NR17, Ergonomia, NR20, Inflamáveis e Combustíveis. 4.2. Higiene ocupacional. A higiene ocupacional identifica, avalia e controla agentes ambientais que podem causar doenças nos trabalhadores. Esses agentes incluem físicos, como ruído, calor, vibrações, radiação, químicos, como poeiras, fumos, vapores e gases, e biológicos, como vírus, fungos e bactérias. As etapas da higiene ocupacional são reconhecimento do risco, avaliação quantitativa, controle e monitoramento. 4.3. Gestão da qualidade. A qualidade é garantida por padrões e sistemas de gestão como ISO 9001, que organizam processos e buscam melhorar continuamente a eficiência e a confiabilidade dos serviços e produtos. Elementos fundamentais são padronização de processos, documentação e rastreabilidade, auditorias internas e externas, controle de não conformidades, análise de causa raiz, melhoria contínua. A qualidade também assegura segurança operacional, redução de falhas, confiabilidade e uniformidade na produção. 4.4. Preservação ambiental. A proteção ao meio ambiente é parte essencial da operação industrial responsável. Elementos-chave incluem controle de emissões atmosféricas, gestão adequada de resíduos sólidos e líquidos, tratamento de efluentes, prevenção de contaminação do solo e das águas, licenciamento ambiental, monitoramento de indicadores ambientais e educação ambiental interna. Legislações relevantes são Política Nacional do Meio Ambiente, Lei de Crimes Ambientais, normas técnicas da ABNT, diretrizes de órgãos ambientais como o IBAMA e órgãos estaduais. 4.5. Segurança em instalações de processos industriais. Além das normas gerais, processos industriais exigem análises de riscos, diagramas P&ID, planos de emergência, investigações de falhas, procedimentos operacionais padrão e integração entre segurança, qualidade e meio ambiente. Sistemas de prevenção e mitigação incluem alarmes, válvulas de segurança, intertravamentos, sistemas de detecção de fogo e gás,